tudo bem? Oi, Denise, tudo bem? Com muito calor. Sempre eu começo com a mesma frase. Muito Muito calor? calor. Aqui também tá calor. Está quente, está quente. É, Só mesmo à noite que refresca um pouco, mas eu durmo não com o ar refrigerado, mas pelo menos com ventilador. mesmo? Olha, que absurdo, hein? E não era para isso, né? Já estamos no final de outubro. Durante o dia todo com o ar refrigerado. E à noite, ventilador. E agora também já terminou o horário de verão aí, né? Já terminou o horário de verão, mas isso não quer dizer que o clima mudou. Simplesmente a gente voltou para o horário normal, porque no horário de verão a gente adianta 1 hora. Agora nós voltamos para o horário normal, mas o clima Não não é acompanhou. influenciado se Esse a clima gente não te marca 1 hora acompanhou. para frente, 1 hora para trás, A diferença não agora são cinco influencia o horas, né, clima. Ruth? A diferença agora são 5 horas. Quer dizer, agora são 3 horas e 9 minutos da tarde. E aqui são 10 horas da manhã. Ruth, vamos começar por onde? Olha, hoje, aqui em Israel, é um dia muito especial, muito triste e muito especial, porque pelo calendário judaico, é hoje que está sendo comemorado o dia Celebrar. da morte do Yitzhak Rabin. Quer dizer, no calendário internacional é dia 4 de novembro, e no calendário judaico é hoje. De modo que, e desta vez, são 25 anos que se passaram desde aquela noite trágica que o Yitzhak Rabin foi assassinado brutalmente. E acontece que é a primeira vez de todos esses anos que não se pode fazer cerimônias como eram feitas com público, com muita gente presente, porque é realmente uma coisa tão trágica que ficou que o povo todo ainda não se liberou, mesmo passados 25 anos dessa tragédia. De modo que todas as cerimônias foram feitas com pouca gente, quer dizer, de manhã, às 11 horas da manhã, teve uma cerimônia na casa do presidente, e ele fez um discurso belíssimo, belíssimo, com a presença, logicamente, do primeiro-ministro Netanyahu, do presidente do Supremo Tribunal, dos ministros do governo, mas não tinha público. Depois, à 1 hora da tarde, foi realizada a sessão plenária na Knesset, com o discurso do Netanyahu e do chefe da oposição, que é o presidente, o chefe do partido, Yesh Atid, Yair Lapid. E com a presença também dos ministros, todos os deputados, parte da família, esqueci de dizer que na casa do presidente, toda a família do Rabin estava presente. Na Knesset, parte da família não veio porque existe um desentendimento que nem depois de 25 anos não passou, a dor que familiares do Rabin têm com relação ao Netanyahu. E como na Knesset o convidado especial era o Netanyahu, era o discurso especial era o Netanyahu, nem todos da família do Rabin compareceram. E no discurso dele houve muitas intervenções dos deputados, porque o que aconteceu é que há 25 anos atrás, antes do assassinato,
O Netanyahu era, naquela época, o presidente da oposição na Knesset. E uns dias antes houve uma manifestação enorme em Jerusalém, e com posts enormes com o retrato do Rabin vestido como oficial nazista. Caramba! Isso foi uma coisa que realmente não houve uma pessoa de bom senso que concordasse com isso. Foi terrível. E o tempo todo, durante esse tempo todo, porque o que aconteceu até o assassinato? Foi que em 1993, em setembro, foi assinado o Acordo de Oslo. Certo. Se lembra? O Acordo de Oslo era um acordo que foi feito entre Israel e a OLP, que naquela época era dirigida pelo Arafat, era o presidente da OLP, e com o governo americano, que o presidente era o Clinton, e quem foi realmente o hospedeiro de mais de um ano de reuniões que eram mais ou menos secretas foi o governo da Noruega, na cidade de Oslo. E todos sabiam que o Rabin não era... Ele queria paz. Ele era um homem de paz, porque a vida toda ele lutou em todas as guerras de Israel enquanto ele esteve vivo. Desde a guerra de 48 até a guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, que ele era comandante. Ele era principalmente um soldado, mas um soldado que, porque lutou em tantas guerras, ele queria paz. E ele aceitava a paz com os palestinos, evidentemente que não dentro das exigências do Arafat, que o Arafat não era um homem de paz. Arafat não era um líder de paz. Mas, contudo, a pressão americana, a pressão de Oslo, e acabou que Rabin e Peres viajaram para Washington no dia 13 de setembro de 1993, com a presença do Yasser Arafat, do presidente Clinton, no gramado da Casa Branca, para assinar os termos do acordo. Não era um acordo que já estava totalmente terminado, mas era o início do fim das guerras e das atitudes e das ações terroristas e beligerantes entre Israel e os palestinos. E nesse acordo, então, ficaria, depois de algum tempo, eles teriam que aceitar que Israel ficaria dividida na parte que foi ocupada na Guerra de 1967 em 3 regiões. Uma região A, que seria uma parte dos territórios ocupados que seriam devolvidos para os palestinos, e seria a região A sob governo palestino. A região B, que seria palestino, porém com a administração militar. No A, seria a administração civil. E na parte C, que seria totalmente israelense. Agora, este acordo não conseguiu
ser implementado até o fim, porque a parte dos colonos da região ocupada por Israel e que teriam que abrir mão de parte dos seus territórios, não aceitavam. E começou aquela intriga, aquela disputa, aquela desavença enorme, tanto política na Knesset, quanto entre os colonos e o resto do povo, e gerou, que a gente precisa dizer, nem sempre é agradável dizer, que os religiosos, principalmente rabinos muito fanáticos da direita, que não aceitam que se devolva 1 milímetro da terra sagrada de Israel, eles incitavam a violência. E esse rapaz que assassinou o Rabin, ele foi incitado pelos rabinos. Ele não era um rapaz que poderia ter conseguido o revólver, a arma, a bareta, que é um revólver muito especial, e nem as balas que são chamadas dum-dum, que são balas que, quando entram no corpo, elas destroem tudo. De modo que ele não pôde fazer isso sozinho. Ele teve apoio, desde domingo. Diariamente, no Yediot Ahronot, cada dia tem um artigo de alguém que participou de toda essa confusão no dia e nos dias que precederam a grande manifestação que esse assassinato ocorreu em Tel Aviv, na praça que antigamente se chamava Malkei Israel, e depois da morte de Rabin passou a se chamar Kikar Rabin, depois do discurso de Rabin. E foi a manifestação maior que já teve Israel. Mais de 400 mil pessoas estiveram presentes. Entendeu? E nessa semana toda, cada dia, alguém que participou de uma forma muito próxima do que aconteceu, escreveu as suas impressões daquela noite. Todos esses que escreveram disseram que passaram-se 25 anos e eles não conseguem esquecer. Inclusive o médico que foi quem recebeu primeiro o Rabin no Hospital Ichilov, quando ele chegou, e foi o primeiro que tratou dele, e depois toda a equipe, porque foi toda uma equipe de médicos, especialistas de tudo. Durante mais de 1 hora, Rabin estava na sala de operações, eles sabendo, os médicos todos que estavam tratando dele, sabiam que não iam poder fazer nada, mas eles tinham que fazer tudo. Para depois levantar as mãos para o céu e dizer, porque ontem foi entrevistado o chefe da equipe, que ele disse que ele viu que abriram o tórax dele na sala de cirurgia e viram o desastre que aquelas 3 balas tinham causado. Eles tinham certeza que não tinha mais nada para fazer. 3 balas, dum-dum, no tórax. Não tem como, né? Nem que ele tivesse... Aí perguntaram para ele, e se tivesse um médico, um atendente, um enfermeiro, ali ao lado dele, antes dele chegar ao hospital? Ele disse. Não tem nada. Essas balas são bem conhecidas. São conhecidas. Então, hoje teve essa cerimônia na casa do presidente, teve depois a cerimônia, foi uma sessão plenária especial, e agora, às 3 horas, deveria ter havido, que é a cerimônia mais importante todo ano, que é no Har Herzl, onde está o túmulo dele, ao lado da esposa dele, Leia, que faleceu 5 anos depois.
essa cerimônia não foi realizada por causa do problema do pandemia. corona, porque seria impossível impedir a vinda de milhares de pessoas que chegariam ali à força, e por o exército para impedir que as pessoas entrassem. Então, essa cerimônia não foi realizada. Ruth, deixa eu perguntar duas coisas. O Rabin, o partido dele era o partido... Avodá, trabalhista, né? partido nessa trabalhista. época, o Netanyahu já era do Likud. Quem? Netanyahu, claro. Netanyahu sempre foi do Likud. E essas manifestações durante o discurso dele, que não deixaram ele falar, eram exatamente o quê? Quais eram as manifestações, eram acusações em relação à pessoa dele ou em relação ao partido dele? Não, a política do partido e dele, porque ele era primeiro-ministro. E ele era a favor da paz. Coisa que o Likud nunca foi. Entendeu? O Likud não aceitava nenhuma forma de compromisso ou de acordo que aceitasse a criação de um Estado palestino, se bem que, na primeira cadência do Netanyahu, no famoso discurso lá na Universidade de Bar-Ilan, ele disse que aceitaria, mas a pressão dos outros partidos de direita, mais da direita do que o Likud, e dos colonos, toda a área de territórios ocupados, ele sabia que, se ele continuasse com esse projeto, ele ia perder as eleições. E, para ele, era muito mais importante ele continuar primeiro-ministro do que a paz. Isso é política. Então, por isso, nós continuamos sem paz até hoje. Você acredita, porque muitos falavam que o que o Yasser Arafat falava em inglês, o discurso em árabe é totalmente contrário a tudo que ele dizia, né? Que ele não era uma pessoa confiável, e não era mesmo. Hoje, eu te pergunto, esse acordo que estava sendo elaborado, que ele já iria assinar um documento, e isso, de fato, poderia, por algum motivo, não acontecer, ou se nada disso tivesse acontecido com Rabin, o país hoje estaria numa outra situação? Logicamente que, se uma coisa todos os políticos dizem, Israel, depois do assassinato de Rabin, se tornou outro país. Não houve nenhum outro governante, depois de Rabin, que gozava da confiança do povo como Rabin. O Rabin era um homem simples, ele era até muito assim envergonhado, ele não era dessas pessoas que se exibia como Netanyahu. Ele era um homem muito simples, mas ele tinha palavra. O que ele dizia era o que ele pensava, ele não dizia coisas que ele não pensava, ele dizia apenas o que ele pensava e era o que ele ia realizar. Quer dizer, se ele continuasse vivo, nós chegaríamos a um acordo de paz. Agora, depois do Oslo, que começou aquela série de atentados, foi chamada Intifada, a primeira Intifada e a segunda Intifada, isso fez o povo recuar, o povo já depois da morte do Rabin, porque nenhum dos outros primeiro-ministros recebia a confiança do povo como o Rabin teve. Não tinha ninguém. E os palestinos realmente não fizeram absolutamente nada para que as coisas melhorassem,
porque a quantidade de atentados terroristas foram, naquela época, morreram mais de 1.500 pessoas, civis, jovens, gente no ônibus, na fila para entrar no cinema, num restaurante, num hotel, na noite de Páscoa. Não havia como, entendeu? Os palestinos não deram nenhuma demonstração de que a paz era importante para eles. Quer dizer, o Rabin, ele era uma pessoa-chave nesse processo, né? Ele era uma pessoa que estava certo, e até os árabes respeitavam. Respeitavam. Até os árabes o respeitavam. Vamos falar da mesmice. Como é que está o negócio do corona aí? O corona, bom, olha, teve uma reunião ontem, teve reunião hoje de manhã, que foi interrompida na hora do almoço, e vai continuar outra vez agora de tarde. Uma coisa parece que foi resolvida, que no domingo as primeira e segunda séries vão começar a estudar separadas em cápsulas, né, como se chama agora, em grupos. Não toda a classe e não a semana toda. Eles estão fazendo, primeiro tentaram convencer de fazer 3 dias por semana, e que é para poder a terceira e a quarta série ficar os outros 3 dias. Agora estão já tentando chegar a um acordo de aumentar para 4 dias por semana de estudo. O problema é a separação entre as crianças, porque na escola tem cápsulas que vão separar, mas, como eu já falei da outra vez, no transporte para a escola eles vêm juntos, depois, na hora do almoço, que aqui, as 4 primeiras séries, eles têm direito, à prefeitura dar almoço para as crianças, porque, como são crianças pequenas, de 6 até 7, 8, 9 anos de idade, os pais, para poderem trabalhar, não tem ninguém em casa para dar almoço para eles. Então, existe um esquema entre o Ministério da Educação e as prefeituras locais, que elas têm locais onde as crianças, dependendo da escola, vão lá para almoçar. Agora, na classe, eles vão estar separados, na hora do almoço eles vão estar juntos. Então, esse é o problema. Quanto à abertura do comércio agora, no domingo, não. O que eles vão permitir, e pelo menos foi o que foi dito agora, é que esse tipo de comércio, que é um, por exemplo, um cabeleireiro, que pode atender uma pessoa só de cada vez que entre, uma manicure, uma cosmética, ou, por exemplo, que até agora também essas clínicas de fisioterapia, tudo que se chama de medicina alternativa, estava fechado também. Agora vão permitir, contanto que eles atendam um por um. Cada vez. Um de cada vez. Então, isso vai ser permitido. As demais lojas vão continuar fechadas e vão esperar 2 semanas para ver o que vai acontecer depois da abertura das escolas, para ver o que vai acontecer. Por enquanto, as classes, o que é um grande problema é o Bagrut. São os jovens que estão terminando já aos 12 anos, e eles têm que fazer o tal do exame de maturidade. E, pelo visto, isso só vai acontecer em dezembro. De modo que existe uma revolta muito grande, porque esses jovens eles estão sem estudar há 7 meses, as provas são muito difíceis, depois eles não têm tempo, eles precisam do Bagrut para eles poderem começar o serviço militar, que o serviço militar não vai esperar. De modo que
É uma situação bastante complexa. Restaurantes, bares, tudo isso vai continuar fechado. Você A tinha única dito coisa que é permitida... Desculpe, você tinha dito que tinha uns comerciantes, os autônomos, que eles iriam abrir de qualquer maneira, mesmo que... Eles Isso disseram que iam aconteceu? abrir de qualquer maneira. Até hoje, a gente não sabe, vamos ver domingo o que vai acontecer. O que está sendo permitido é o take-away. É que até agora não estava permitido take-away, só estava permitido você telefonar e o restaurante mandava um portador que botava na porta, nem abria a porta da tua casa, porque eles pagam, né, pelo telefone, por cartão de crédito, e o portador deixava na porta do lado de fora. Agora vão permitir o take-away. Quer dizer, eles não entram, as pessoas não entram no restaurante, fizeram um balcão do lado de fora. Você telefona, reserva, paga o teu nome e dizem, às tantas horas você pode vir buscar. Ele vem, já está lá uma sacola com a comida que leva. De modo que isso foi permitido. A iniciativa de alguns artistas, o que eles estão fazendo? Eles alugam uma sala de espetáculos, não grande, pequena, só vai os artistas, os músicos, etc., transmite por Zoom. Quem quer assistir, compra também o ingresso e assiste da sua casa. É uma maneira interessante, diferente. Melhorar um pouco, porque teatro, cinema, não tem. De modo que abriram, nesse fim de semana que passou, os parques, as reservas florestais, mais de 200 mil pessoas no sábado saíram para passear, que já não saíam, né, há meses, de modo que aí foram no Kinneret, nas praias, de modo que o problema é o medo de ver o que vai acontecer depois. Porque tem aglomeração também, né? Mesmo sendo ao ar livre, se tiver muita gente... Se bem que é ao ar livre, como diz, tudo ao ar livre. Se tiver muita gente junta... Tem muita gente assim, junta. se for um lugar que for uma praia que tenha poucas pessoas, ok. Mas o problema é aqui, a gente tem a praia, mas é muita gente, então não adianta ser ao ar livre. Até pior do que, às vezes, num shopping que não tenha tanta gente. E o grande problema é que, realmente, os médicos, os especialistas, todos em epidemiologia, ninguém ainda sabe exatamente como é que a doença se comporta com as crianças e como as crianças se comportam com a doença. E isso não é só aqui. Nós estamos vendo o que está acontecendo em países muito mais evoluídos, na Europa, Inglaterra, Alemanha, França. Está uma catástrofe. É a verdade. Simplesmente, um grande número de cidades árabes, que agora é época deles fazerem os casamentos, e eles fazem casamentos piratas, escondidos. Pirata. Em lugares... Mas, e vem 200, 300 pessoas, e com isso aumenta o número de doentes, porque eles vêm 10, 12 dias depois, tem um monte de pessoas contagiadas. Mas com os Haredim melhorou, diminuiu bastante, e a cidade de Bnei Brak, que era uma cidade vermelha, essa semana perdeu a categoria de cidade vermelha, mas eles estão passando começaram a entender que as prefeituras locais e a parte do Exército que cuida da retaguarda, que é uma força especializada nisso, eles entraram para ampliar a parte que faz
o interrogatório epidemiológico, que é para conseguir saber, quando eles encontram uma pessoa que o exame deu positivo, então fazer o interrogatório para saber onde ele esteve, com quem ele falou, que é para, então, conseguir localizar essas pessoas e colocá-los em bidud, em isolamento, pelo menos de 10 dias. É isso que se fala, que é a maneira mais... Mas é um problema o problema é que eles dizem que as pessoas mentem. Aí fica difícil, realmente não tem como. Isso aqui é uma declaração de que o Sudão e Israel vão entrar em uma fase de normalização das relações diplomáticas, isso já foi feito, e que já começou a troca de delegações entre Israel e Abu Dhabi, e também com Bahrein, que já estão fazendo negociações nos tipos de projetos de cooperação em muitos setores, Todos esses países são muito ricos, eles estão interessados em aplicar somas fabulosas aqui em Israel, contanto que eles possam dar os conhecimentos que Israel pode dar para eles, ajudá-los, mas isso é uma coisa bastante positiva. Outra coisa positiva aí para o Zé Povinho é que dentro da próxima semana irão começar a permitir jogos esportivos em grandes campos com público, mas não o público de sempre, né? A separação, um número limitado, mas pelo menos as pessoas estão ficando meio perturbadas já com tantas limitações. Não é? É uma pena. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, querida, mais alguma coisa? Tem, sempre tem. Sempre tem o que falar. Mas estamos aqui, queremos saber. Queremos saber tudo. Conte mais. O que temos mais de novidades? Existem os eternos problemas políticos que ontem o nosso amigo Gantz comunicou ao Netanyahu que se ele não atuar para sair o orçamento, ele disse que um país sem orçamento é mais perigoso do que um país agora na situação com novas eleições. É impossível. É impossível, né? Porque nenhum ministério pode planejar nada. Quer dizer, o Ministério da Saúde, por exemplo, que é hoje, sempre foi um ministério pobre, e agora está tendo despesas tremendas. Como é que eles podem planejar o que vai ser daqui a 1 mês ou 2 meses, se novamente tiver uma onda grande da pandemia, propagação da doença, e eles não conseguem aumentar. O problema que as pessoas não entendem é que o preparo da equipe que trata de doentes são ou médicos, ou enfermeiros, ou especialistas técnicos em raio-x, em MRI, CT, não sei. Isso não se prepara em 1 mês, 2 meses, nem 1 ano, nem 3 anos. Um médico estuda 6 anos, depois tem mais 1 ano não de especialidade, como é que se chama? E depois, se ele vai fazer uma especialidade, tem 4 anos, 5 anos. Tem uma enfermeira para ser uma enfermeira diplomada.
Como é que pode? Como é que o Ministério da Saúde pode planejar para o ano que vem? Como é que vai ser com essa equipe de especialistas que ele precisa colocar se houver um aumento novo da propagação da É doença? difícil isso, né? Uma conta que não acompanha, né? Você tem orçamento. Quando você tem um É, orçamento, você você sabe, eu pode tenho X planejar. para isso. Agora, você já está no segundo ano aqui de Israel, segundo ano sem orçamento. É um problema É muito sério também. que o É Gantz, dessa muito vez, diz, difícil, né? ele Em todos os prefere sentidos. quebrar o governo e fazer novas eleições, se não conseguir convencer o Netanyahu a preparar um orçamento. Isso teria que estar pronto em setembro. Nós estamos já agora começando novembro. Outubro, novembro. Domingo já é 1º de novembro. Então, é uma situação difícil, bastante difícil. Uma notícia boa, Ruth? Alegre? Eu estou alegre. Estou muito alegre. Eu tenho uma bisneta que mora aqui pertinho de mim, eu não posso ir vê-la. Qual é a alegria que tem? Ela nasceu em dezembro, daqui a pouco ela faz um ano, mal eu vejo a menina. Aqui da minha casa, daqui da minha janela, eu moro em frente ao Country Club de Façaba. Daqui, o que eu vejo, tem umas 3 ou 4 piscinas. Não tem viva alma, não tem ninguém. São quilômetros aqui de campos de tênis. No futuro, né, Ruth? Essa pandemia é uma história que não é uma história alegre, nem de nada, mas alguma coisa a gente vai ter que levar e é uma vivência que vai ser contada em várias versões. Eu acho que cada um de nós aqui vai ter uma história para contar sobre essa pandemia. É uma coisa que realmente imprevista e nunca... A gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe o que vai ser. Essas vacinas, tudo está previsto para o ano que vem, para o verão do ano que vem. Um ano pela frente. Não. Mas é que realmente você vê, se você consulta o passado, todas essas vacinas importantes que nós tivemos, teve vacinas que levaram 28 anos para serem testadas e preparadas. A gente é uma em menos de um ano, né? A gente fica uma em menos de um ano e com esse vírus também não é ainda mais com um vírus que é desconhecido, que se comporta diferente de todos os outros vírus conhecidos até hoje. Ainda bem que a gente não tem a tecnologia a nosso favor, né? Porque senão a desgraça ia ser bem maior. Muito obrigado, foi um prazer, como sempre, falar com você. Eu espero ter proporcionado alguma informação aos nossos ouvintes e aos leitores do nosso jornal. Com certeza, com certeza. Sempre você acrescenta e muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo, Ruth. Um beijo grande. Tchau.